Hum. Bom, pessoal, boa noite. Hoje estamos aqui, a Liga de Mercado Financeiro vem trazer mais, a Liga de Mercado Financeiro da PUC vem trazer mais um vídeo. Dessa vez o entrevistado é o Rafael Lavrado, atualmente sócio da Quantamental. A Liga é uma instituição estudantil. Nosso principal intuito é aproximar os estudantes os estudantes universitários do meio de mercado, do mercado financeiro. A gente acredita que existe um gap muito grande ainda, porém existem muitos estudantes interessados em conhecer mais sobre esse universo. Então, a gente tenta, de alguma forma, ter um contato maior com esses profissionais, através de aulas, entrevistas, enfim. Agora, nessa quarentena, a gente tem tentado produzir bastante conteúdo, principalmente através de lives, entrevistas e coisas do tipo. Eu me chamo Vinícius Abreu, atualmente eu sou associado sênior da Liga de Mercado Financeiro, sou diretor de produção de conteúdo. Então, basicamente, cabe a minha função de produzir material para nós divulgarmos nas nossas redes sociais. Eu sou o Joaquim, estudante de Economia do 5º período da PUC. Eu sou associado da Liga e sou membro da diretoria de eventos. Olá, eu sou o Matheus, sou estudante de Direito no 2º período, sou também associado da diretoria de eventos. E como dito anteriormente, hoje nós estamos aqui com o Rafael Lavrado, e antes da gente entrar efetivamente no assunto da conversa, gostaria apenas de te dar a oportunidade de poder se apresentar, dizer a todos quem é o Rafael Lavrado, qual é a sua história profissional, qual é a história da Quantamental, e também gostaria de pedir que desse apenas uma breve introdução ao assunto de o que são fundos quantitativos e como eles funcionam. Então, beleza. Primeiro, muito obrigado aí pelo convite de vocês. É sempre uma honra participar. Já os 2, 3 anos eu participo quase todas as ligas aqui do Rio, na PUC já fui bastante. Então, me apresentar, eu tenho um vídeo no meu canal que eu conto a minha história toda. A minha história, além de mercado financeiro, tem muita história, uma mini palestra que normalmente eu dou nas universidades. Aí fala como é que eu fui no mercado financeiro, como é que eu fui parar no Shark Tank, como é que eu fui fazer um monte de coisa, que eu deixo nessa palestra. Então, profissionalmente, rápido, eu entrei no mercado financeiro em 2011, num fundo de investimento de ação chamado STK Capital. Em 2012, me tornei sócio. Dentro do mercado financeiro, eu fui para essa área de ação de mais quantitativa. Era um fundo fundamentalista, bem tradicional, mas eu já comecei a fazer coisas mais quantitativas, mais envolvendo números, análise de dados e assim vai. Mas era dentro de um fundo tradicional. Nessa linha quantitativa, eu fiz mais um mestrado no IMPA, em métodos matemáticos aplicados a finanças. Então, basicamente, até 2018, eu fiquei lá na STK, decidi sair. Aí apareceu o Vitor Dweck, que é quem foi idealizador da ideia da Quantamental, me chamou, apresentou o projeto, eu gostei bastante de fundar uma gestora do zero. A gente já vinha tocando a ideia da Quantamental desde 2017, aí eu me juntei a ele no final de 2018, início de 2019, e a gente começou o ano todo de 2019 tocando o fundo. Então, isso eu conto mais detalhes aí nesse vídeo. Acho, sabe, depois vai botar na descrição da apresentação, alguma coisa que é uma palestra mais completa sobre a minha trajetória e minha carreira. Mas, basicamente, em 2019 a gente ficou lá começando já a operar, criar modelos, estruturar a gestora como um todo, dar entrada legal na gestora. Não sei se vocês sabem, mas abrir uma gestora não é nada simples. Demora, no mínimo, se tiver muita sorte, que nem a gente teve, vai demorar 5, 6 meses. Então, é toda uma burocracia de entrar na CVM, entrar na Anbima. Então, a gente ficou o ano todo, 2019, estruturando a gestora e lançou o fundo no último dia do ano, dia 30 de dezembro de 2019. Então, tem também uma aula, que é a aula que eu dei para a Quantamental, a gente lançou um desafio para as ligas, que chama o desafio Quantamental, o primeiro desafio quantitativo. Já tem vários desafios de valuation, tem o desafio da JGP, que é de portfólio, mas a gente lançou o primeiro desafio quantitativo. Foi um sucesso, ligas de 12 estados, o pessoal da PUC está participando, muito feliz aí com a participação de vocês também. Então, e lá eu explico melhor. Então, aqui eu vou focar, ser mais direto, mas depois eu passo aí o link para vocês também dessa aula que a gente deu para os inscritos do desafio. Porque, basicamente, o que é um fundo quantitativo? O fundo quantitativo é um fundo que vai fazer um backtest, que é testar uma ideia de investimento para trás. Por exemplo, eu tenho uma ideia de investimento que tal coisa sempre funciona. Eu vou testar essa ideia para trás e depois operar essa estratégia sistematicamente. O que é operar sistematicamente? É operar sempre da mesma forma. Faça chuva, faça sol, eu vou estar operando. Meu modelo vai dar o sinal para eu comprar tal estratégia, comprar tal ação. Eu vou comprar sempre da mesma forma. Um detalhe, eu não quero expor vocês, mas é um erro que acontece muito.
me mandaram essas perguntas. Quem mandou foi o pessoal da PUC, botou fundo quântico. Eu não sei por que os alunos falam esse fundo quântico, é fundo quant. Não existe isso de fundo quântico, não tem problema nenhum, é um erro muito comum, então eu resolvi botar, não é para expor vocês, mas para alunos não cometerem mais esse erro. Que devem ouvir falar fundo quant, aí fundo quântico vira fundo quântico, mas é fundo quant, que é uma abreviação de fundo quantitativo. Mas esse erro é muito comum, acredite, não tem problema nenhum, mas eu quis deixar aqui para vocês não cometerem mais esse erro. Então, hoje vai falar ainda bastante de fundo quantitativo. Vamos para a segunda pergunta aí do desafio. Do desafio não, da live. Ok. Rafael, primeiro, eu acho importante falar aqui que nós vamos deixar o link para a palestra que você chegou a mencionar na descrição, nos comentários, nas nossas redes sociais. E agora, seguindo, até desse seu comentário dessa nomeação de fundo quântico, nós até estranhamos, porque no início, quando nós fomos enviar, nós estávamos colocando fundo quântico, só que a própria correção já passa para fundo quântico, tanto que hoje nós chegamos aqui a conversar de quando enviamos já acabou no fundo quântico. O bom ponto deve ser por isso, então, que as pessoas erram, porque por causa do corretor, porque o quant é uma abreviação, né? É abreviação de quantitativo. Então, deve ser por isso, vale até o feedback, então não sei porque normalmente as pessoas mandam errado. Deve ser por causa do corretor, o corretor põe o quântico, em vez de... Porque quant é abreviação, não existe, teoricamente. Enfim, seguindo. A próxima pergunta é entrando mais no assunto em si, referente a Quantamentum, que é a asset que você participa, que você é sócio. E nós queríamos fazer uma pergunta relacionada à tomada de decisão, porque na asset vocês realizam uma análise tanto quantitativa quanto qualitativa. E como funciona a tomada de decisão de vocês? Eu queria saber se vocês só realmente acatam a tomada de decisão quando ambas estão de acordo ou se também uma tem um peso maior que a outra, algo do tipo. Então, excelente pergunta, assim. Então, na Quantamentum, a gente quis focar, a gente botou esse nome de Quantamentum, mas também não, a gente é, sim, uma casa quantitativa, mas a gente não quer ficar preso 100% a isso. Então, vou chutar, assim, não sei, o número é aproximado. A gente é 95% quantitativo, 90% quantitativo, mas tem a possibilidade de uma interferência humana. Vou dar um exemplo. Normalmente, essas interferências humanas são para diminuir o risco do portfólio. Então, vou dar um exemplo. Teve lá Pedro Parente, saiu da Petrobras. A ação da Petrobras caiu bastante, deu o modelo, por exemplo, deu a indicação para eu comprar a Petrobras e vender Cosan. Então, a gente sabe que tem uma informação nova. A gente pode estudar um fato novo, tomar decisão e ver que está muito assimétrico o risco. O modelo não sabe que o Pedro Parente acabou de sair da Petrobras. Então, seria uma situação que a gente poderia interferir. Falar, não, modelo, é a situação específica, não vamos fazer. Para o nosso tamanho de equipe, a gente nem quer ter a pretensão de fazer uma análise, tipo... aprofundada. Eu trabalhei num fundo fundamentalista. Lá, tinham 10 analistas, uns 8 analistas, na verdade. Cada analista especialista no setor, muito focado na análise da empresa. A gente quer ter essa análise por cima, mas não que seja superficial, mas uma análise mais macro, mais top-down, vamos dizer assim, se tem algum fato novo, um fato que o modelo não está vendo. Então, como são muitos modelos e geram muitas ações de portfólio, humanamente impossível, até com a equipe, precisar de 10 analistas para analisar todas as empresas. Então, são muito mais interferências pontuais para diminuir o risco do portfólio. Então, sair um fato novo da empresa, a gente sabe, a gente tem lá uma área, o Paulo Baroni, que foi gestor de ação, é o coordenador dessa área. Então, ele pode analisar esse fato novo e falar, isso aqui é um novo, totalmente novo, é um fato muito ruim, nesse trade você vai ter 2% para ganhar, mas pode perder 20%. Então, com situações assimétricas de risco, a gente quis ter essa liberdade de poder interferir. Tem uma coisa que se chama mandato do fundo. Se o fundo fala, eu sou 100% quantitativo, tá no mandato. Se ele faz qualquer interferência, ele está contra o mandato dele. Então, a gente quis deixar o mandato flexível, porque o Vitor gostou dessa ideia, eu também concordo, para também não ficar tão focado nisso. Mas pode ter gestora que é fundamentalista e usa muito quantitativo, mas a gente é quantitativo e usa um pouco de fundamentalista para principalmente tirar risco do portfólio.
Então, não tem muito isso de... Porque hoje a gente gera um portfólio, a gente tem uma pergunta parecida, acho, depois, mas com 80 ações. Precisava de uma equipe enorme de analista para gerar um portfólio de 80 ações. Então, eu acho que foi respondida essa pergunta. Vamos para a próxima. Sim, foi sim. A pergunta aqui relacionada à forma de modelagem dos dados, porque assim, nós chegamos a conferir no site de vocês, da Contamenton, e nós vimos que é relativamente comum que vocês até destacaram que a menor vulnerabilidade e a falta de emoções nas tomadas de decisões, até porque é feita por robôs. Mas eu acho que uma dúvida relativamente comum e pertinente a se fazer a pergunta é o quão grande é o impacto, ou melhor, a influência das pessoas que fazem os robôs, das pessoas que modelam os robôs e, relacionado a isso, quais erros podem acabar sendo cometidos devido a essa modelagem dos robôs. Beleza, boa pergunta. Então, vocês fizeram muito boas perguntas. Deram aquele mole no quântico, mas se recuperaram depois aí com as perguntas. As perguntas são muito boas mesmo. Então, se pudesse ser uma influência maior que 100%, sabe, 500%, são as pessoas. Porque as pessoas, eu acho que associam muito quantitativo a robôs, mas por trás do robôs teve alguém que desenvolveu essa estratégia. Não existe ainda, talvez possa existir lá em algum fundo americano, mas pelo menos eu não conheço, um robô que o robô cria a estratégia. O que seria isso? Você joga lá o robô e ele, por inteligência artificial, ele vai meio que criar a sua própria estratégia. Isso não existe. O robô nada mais é do que uma estratégia que um ser humano, uma equipe, pensou, testou e programou. Então, esse procedimento de você testar uma estratégia no passado se chama backtest. Eu não vou falar por alto porque teve essa aula da Contamenton, que vai ter todos os links. Tem uma série de erros comuns que você pode fazer no backtest. Normalmente usa de viés, sei lá, viés de sobrevivência, viés de você estar olhando para frente, que é look ahead bias. Tem vários vieses, erros. O overfitting, que é um erro bem comum, você ficar mudando, botando mais variável, ajustando aqui, ajustando ali, para fazer seu backtest funcionar, ou seja, para os seus resultados passados funcionarem. Esse é um erro acho que um dos mais comuns é esse erro do overfitting. Você forçar muito um resultado dar certo, aí quando você vê, beleza, deu certo no passado, eu vou operar a estratégia não deu certo no futuro. Então, o impacto das variáveis, de quem está desenvolvendo o robô, na Contamenton a gente chama de robô como fosse parte da equipe, mas é um modelo quantitativo, mas para a gente é como fosse parte da equipe, mas por trás daquele robô, quem meio que criou ele foi toda a equipe da Contamenton, com muito teste, com muita análise, com criatividade nas ideias, e assim vai. Então, eu acho que essa pergunta foi respondida. Ficou alguma dúvida, né? Não, foi bem respondido sim. Beleza, vamos para a próxima pergunta. Rafael, ainda nesse sentido, você comentou que, de forma geral, vocês precisam interceder algumas vezes nos modelos de vocês, porque basicamente são pessoas que estão operando. Eu queria entender isso um pouco mais a fundo. Eu digo, de quanto em quanto tempo vocês precisam realizar essas mudanças, quanto que a ação humana está incorporada nos modelos de vocês, e no mundo em que existe machine learning e que as coisas podem se adaptar, os robôs possuem certa independência, como que funciona um pouco mais a fundo esse contexto? Boa pergunta. Tem umas coisas, como vocês ainda estão começando nesse mundo, que eu senti pela sua pergunta que ficou um pouco confuso do conceito, mas super normal. Tem uma coisa que se chama de período de rebalanceamento. Isso é definido pela estratégia. Tem estratégia que, teoricamente, não tem, é de trade. Então, quando surgiu a oportunidade do trade, eu vou lá e opero a estratégia. Pode ser, aí existe um pouco qual seria a frequência que ele estava programado. Pode ser de alta frequência, teoricamente pode comprar e 1 segundo depois ele pode vender. Pode ser comprar e 1 dia depois vender, ou 3 dias depois vender. Existem alguns modelos de portfólio que tem o que chama de período de rebalanceamento. Então, você desenvolve um modelo, quando você desenvolve, testa já pensando nesse período de rebalanceamento. Ou seja, eu vou mudar meu portfólio aqui a cada semana, eu vou mudar meu portfólio a cada mês, a cada dia e o que for. Isso aí já seria uma definição do modelo. A interferência humana, teoricamente, a interferência humana não está no mundo quantitativo. O quantitativo, teoricamente, por definição, não tem interferência humana.
Isso é uma coisa da Quantamental que a gente especificamente interfere para diminuir o risco. Então, essa interferência, teoricamente, se nada novo que possa afetar muito o risco do portfólio acontecer, a gente pode ficar 1 ano, 2 anos sem nem mexer no portfólio, só acatando o que os modelos estão sugerindo. E do machine learning, tipo, o quanto consegue se adaptar. A gente não tem e prefere não ter, por enquanto, um modelo que realmente, por inteligência artificial, cria novas estratégias e se adapta. Machine learning é mais uma técnica para também encontrar tendências, encontrar relações. Um cuidado que eu dou assim, para todos os alunos, cuidado com os termos da moda. Eu vejo muita gente... O termo da moda agora é machine learning. Acho que há 2 anos atrás o termo da moda era big data. Sempre vai ter um termo da moda. Então, se você ainda não sabe muito de estatística, de programação, não pensa assim, não, eu estou interessado no mundo quantitativo, vou ter que aprender Python, vou ter que aprender machine learning. Às vezes, um pouco tempo, um aluno me pediu ajuda no TCC dele. Aí ele falou, não, estou querendo fazer um negócio aí com machine learning, com redes neurais. Mas eu perguntei, você sabe o que é machine learning? Você já usou redes neurais? Ele, não. Falei, cara, não vai por esse caminho. Você vai se enrolar todo no seu TCC, vai se enrolar todo só por um termo da moda. É claro, se você gostar muito de estatística, gostar muito de programação, embarca nessa, estuda muito, mas não acha que só porque é da moda você tem que aprender. Então, o cuidado que normalmente eu dou para os alunos, tomar cuidado com esses termos da moda. Tem que aprender Python, tem que aprender machine learning, redes neurais, cada hora tem uma moda. A moda que hoje era o Python, 5 anos atrás era o R. O que hoje é machine learning, 3 anos atrás era big data. Então, são termos que os alunos gostam de jogar, mas às vezes é mais simples do que pensam e às vezes tipo, nem é tão preciso usar esses termos. Não sei se eu respondi todos os pontos da pergunta ou se tem mais algum ponto. Não, era exatamente isso a minha dúvida. Um outro ponto agora que nos chamou bastante atenção é que o Quantamental Hedge não tem correlação com os outros fundos de investimento, nem com o Ibovespa. Essa seria a nossa próxima pergunta. Eu queria saber melhor qual é a dificuldade de se fazer isso num país em que temos cerca de 300 empresas listadas. Se a gente for comparar com os Estados Unidos, por exemplo, em que esse número é infinitamente maior. Qual a dificuldade de fazer um portfólio assim e, de forma mais específica, como que se comporta o beta de vocês em relação ao Ibovespa no cenário atual? Ótima pergunta. Então, o Quantamental Hedge, a gente tem 2 fundos. Tem o Quantamental Hedge, que ele chama de long short neutro. Então, quem não conhece tanto o que é um fundo long short, um fundo long short neutro, dá uma pesquisada que vai entender, vou dar uma explicação rápida. Mas o que é um fundo long short? Primeiro, o long short é que ele faz posições compradas, apostando na alta, e opções vendidas, apostando na queda de uma ação. O long short neutro, teoricamente, ele não tem direcional. Por quê? Porque a gente tem outro fundo, o Quantamental Gems. Esse é um fundo que o objetivo desse fundo é bater o índice de small cap. Então, ele é uma carteira 100% comprada em ações. Então, não tem jeito. Se o small cap for muito ruim, como está indo esse ano, esse fundo vai cair. A gente está indo melhor que o small cap, está caindo menos, mas não tem jeito. Vai ter uma correlação alta. Uma carteira 100% comprada de ações, pode fazer um teste qualquer. Pega 10 ações aleatórias da bolsa, monta uma carteira, 10% em cada ação. Depois sorteia mais 10 ações e monta outra carteira com 10% em cada ação. Essas 2 carteiras vão ter uma correlação altíssima, de mais de 0,70, mais de 0,80. Então, porque eles estão no mesmo mercado. Um fundo long short neutro, teoricamente, ele pode ganhar dinheiro tanto na alta quanto na baixa. Então, ele não tem nenhuma ligação com o mercado, por isso que ele é descorrelacionado. Então, vai depender nas nossas escolhas. Se a gente escolher bem o lado long, ou seja, o lado que vai bem, escolher bem, que seria tipo escolher as ações que vão mal no lado short, o fundo vai bem em qualquer cenário. Por exemplo, no cenário de alta, o que a gente escolheu para ficar comprado vai melhor do que o que a gente escolheu para ficar vendido. No cenário de baixa, o que a gente escolheu para ser o lado long vai cair menos do que a gente escolheu ser o lado short. Isso está acontecendo esse ano. O fundo está indo super bem esse ano, porque está tudo caindo, as ações no geral. A gente está falando aqui em maio, meio de maio, mas porque o fundo está indo bem? Não é que nossas ações, a gente usa só ações, não é que a gente escolheu ações que estão subindo. A gente escolheu ações que estão caindo menos do que as ações que a gente vendeu. Por isso que ele é long short neutro, ele é descorrelacionado. A bolsa pode subir, a bolsa pode cair, ele vai bem em cada cenário. Em relação ao universo, realmente
tem uma dificuldade, mas a gente consegue ainda contornar bem com isso. Mas imagina para um fundo tradicional. A gente tem essa lista, eu diria que até menor, assim, tipo, empresas que de fato a gente consegue negociar no fundo entre compradas e vendidas. Então, a gente tem uma vantagem por ser modelos. Um fundo, tipo o que eu trabalhei, STK, não tem como ter 80 ações no portfólio. Por quê? Porque ele precisa de analistas para analisar 80 ações. Via modelos quantitativos, a gente pode ter 80 ações com uma equipe menor. Então, a gente consegue fazer ainda dentro desse universo, consegue fazer muita coisa ainda interessante. É ideal? Não. Tem certas estratégias que existem no exterior que a gente não consegue implementar aqui no Brasil. Uma delas, por exemplo, é a estratégia de sector rotation. É um pouco mais difícil implementar no Brasil. Por quê? Porque lá fora tem milhares, centenas de empresas, é mais claro essa divisão setorial, qual a empresa está em cada setor. Então, é muito mais fácil implementar uma estratégia de rotação setorial. Aqui tem, é claro, tem algumas estratégias que vai ficar num universo menor, vai ficar mais reduzido. Mas tem uma opção, por exemplo, o fundo multimercado pode operar até 20% no exterior. Então, a gente já está estudando, já montando estratégias para operar no exterior também. É uma solução para todos os fundos multimercado, dependendo se é para qualificado, se para não é. Se for para qualificado, pode operar até 40% no exterior. Então, também a gente já tá trabalhando nessa solução de começar a operar no exterior. O Vitor já fez muito isso, a gente já tem muito modelo testado para o exterior. Então, aos poucos, talvez a gente vai começar a operar nos Estados Unidos, principalmente. Então, só a última pergunta em relação à Bolsa no cenário atual é indiferente. O fundo está indo bem até então, espero que continue. Não é porque está indo bem porque a Bolsa está caindo. Ele podia estar indo mal com a Bolsa caindo, a Bolsa podia estar subindo, o fundo está indo mal, a Bolsa podia estar subindo, o fundo está indo bem. Vai depender da nossa escolha de ação, por isso que torna diferente de tudo. Vai basear na nossa ação. Se você monta uma carteira de ação, você pode ser um excelente stock picker, mas esse ano você vai estar caindo. Não tem jeito. Só se você, sei lá, por acaso escolheu 5 ações que tem uma influência grande do dólar, por acaso, mas acho muito difícil fazer só com 5 ações. Um bom stock picker esse ano está sofrendo menos, mas está caindo também. Então, o fundo long short neutro, ele não fica exposto com nenhuma estratégia. E a gente tem a vantagem que consegue fazer um long short neutro muito diversificado. Um gestor tradicional de long short neutro, não consegue fazer com tantas ações, porque ele dependeria de analista cobrindo cada ação dessa. Então, a gente tem um modelo. Eu não sei se ficou respondido também, se tem mais alguma dúvida nesse quesito. Não, mas foi muito bem respondido. Ainda nesse sentido, a gente só queria entender melhor, você citou agora sobre a carteira de vocês e etc. A gente queria entender como que funciona de fato a alocação do portfólio na conta Mental, como que os robôs modelam o risco e ainda nesse cenário, às vezes um pouco conturbado que a gente vive, se vocês usam variáveis proxy para modelar essas coisas que podem acontecer de forma geral, esses imprevistos, ou se isso é mais uma influência humana que vocês colocam no modelo. Como que funciona isso mais assim especificamente? Então, lá se você olhar o nosso site da Conta Mental, a gente meio que transformou, tem mais estratégias que está no site, mas a gente transformou cada estratégia como fosse um robô, como fosse parte da equipe, fosse lá uma estratégia mesmo que a gente opera. É como se fosse lá dentro de um fundo ter vários traders, cada robô desse é um trader que opera a sua própria estratégia, e tem meio que um trader de cima alocando, você robô opera com esse patrimônio, você aqui opera com esse. Então, o Vitor que é o gestor do fundo, que faz essa alocação. Essa alocação, a gente está desenvolvendo ainda um robô para meio que esse robô fazer a alocação, mas por enquanto a gente prefere estar mais confortável, baseado um pouco nos modelos. A gente conhece muito cada modelo, a gente estudou muito, a gente sabe qual cenário vai funcionar melhor, qual cenário não vai funcionar. Então, a gente sabe a volatilidade de cada modelo, qual modelo é mais arriscado, qual modelo é menos arriscado. Então, sabendo disso, a gente consegue meio que alocar melhor o portfólio. Então, um bom exemplo foi em março de 2020. Março de 2020 foi um movimento de mercado nunca antes visto. Até em 2008 talvez, assim, pelo menos numa história recente de mercado, talvez lá em 98, 90 e pouco também algo parecido. Mas em 2008, acho que o mês de março acho que foi pior que o mês lá de setembro de 2008.
Foi movimentos nunca vistos antes no mercado. Então, nesse momento, quando a gente conhece bem nossos modelos, a gente sabe que tal modelo está preparado para operar numa tal racionalidade de mercado. Se mudou tudo, todas as estratégias, o ambiente de mercado ficou totalmente irracional, a gente vai botar os modelos lá para o banco de reservas, esperar meio que normalizar a situação. Porque é importante, né? Normalizar, tipo, mercado em alta, mercado em baixa. O que aconteceu em março foi uma situação totalmente atípica. Foi uma condição de crise, de pânico, de tudo nunca antes visto. Então, tinham certos modelos que não faziam sentido. Então, como a gente conhece bem cada modelo, a gente teve a humildade de falar assim, não, vamos tirar esse modelo agora, vamos esperar para depois a gente recolocar ele no portfólio. Então, tem vários controles de risco, mas a gente tem o que chama de objetivo de volatilidade. É importante para o investidor, quem está investindo no fundo, saber mais ou menos qual é a volatilidade do fundo, para não ter nenhuma surpresa. Então, a gente, por enquanto, está rodando uma volatilidade em torno de 6%, de 6% a 8%. E o objetivo do fundo é dar CDI, também mais CDI mais 6%, mais 7%. Então, o CDI nesse ano vai ser em torno de 3%. O nosso objetivo é render mais ou menos uns 10% no ano. Mas o objetivo pode alcançar mais, pode alcançar menos, ele vai estar dentro dessa volatilidade, é assim que funciona a volatilidade. Mas pelo menos falar isso para o investidor e a gente seguir isso, traz uma confiança para o investidor que ele sabe mais ou menos o que ele está investindo. Então, você sabe que um fundo com a volatilidade de 6%, por exemplo, variações de subir 0,30% e cair 0,30% é super normal. Mas agora, variações de subir 2% e cair 2% não é normal. Então, o investidor tem uma noção assim, do que ele pode esperar investindo num fundo assim. Eu espero que tenha, não sei se ficou ainda alguma dúvida nessa questão. Perfeito. Não, foi tudo respondido. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Em 2018, a gestão quantitativa representava 0,04% no Brasil, enquanto no mesmo ano nos Estados Unidos representava cerca de 31%. Quais características, no seu ponto de vista, na sua opinião, retardam o crescimento da gestão quantitativa no Brasil? Boa pergunta. Assim, os Estados Unidos é um mercado muito maior mesmo. Tem algumas questões. Questão de liquidez. Lá nos Estados Unidos tem muito mais liquidez de mercado. Eu acho que aqui no Brasil, algumas estratégias, principalmente de alta frequência, podem esbarrar. O que é estratégia de alta frequência? Que vai ficar operando lá toda hora. Lá na Contamento, a gente decidiu nem ir por esse caminho por enquanto, porque a gente não quer ficar preso assim, o fundo cresce muito de tamanho e vai parar de funcionar. Então, teve umas questões que ainda não teve um caso de sucesso no Brasil consolidado. Teve casos de fundos que foram bem 2, 3 anos e depois foram mal. Então, falta um pouco um caso de sucesso bem consolidado, assim, que vai bem 5, 10 anos, para as pessoas ficarem mais confortáveis. Então, por isso, eu acho que o principal é a liquidez e ainda não ter casos de sucesso. Aconteceu muito. O fundo vai bem 3 anos, aí capta, chega num tamanho razoavelmente bem e depois vai mal. Aí sai todo o dinheiro. Aconteceu isso várias vezes em vários fundos quantitativos. Esse sobe e desce. Vai bem, aí capta, aí vai mal, sai tudo. Então, está faltando essa indústria se consolidar no Brasil. Conforme essa indústria vai se consolidando, mais gente vai querer trabalhar nisso, mais gente vai querer ir por esse caminho. Então, isso vai ajudar muito. Mas, realmente, de fundo, é um tamanho muito pequeno. Agora está crescendo também dentro de fundos ter essa caixinha quantitativa. Então, por exemplo, um fundo macro. O fundo macro lá tem o trader de juros, o trader de ação, o trader de moeda e vai ter lá a caixinha trader quantitativo. Isso também eu vejo crescendo. Além do que eu falei até na aula, o que está crescendo muito é fundo tradicional ter uma caixinha na equipe que se chama de data science, de pessoas utilizando dados para auxiliar o gestor tradicional a tomar de decisão. Isso vai crescer muito. Usar dados, usar informação é uma área que vai crescer muito. Um exemplo assim que fundos lá de fora fazem, o que um gestor aqui no Brasil, e tem gestor que tem condição, gestor que tem 10 bilhões sob gestão e uma equipe de 20 pessoas. É só se fazer a conta de quanto ele recebe por ano só de taxa de administração, você veria que ele teria condição de implementar algo parecido. Por exemplo, tem fundo nos Estados Unidos que mapeia o estacionamento de shopping via satélite, então ele consegue comparar qual shopping está mais cheio com o outro. Então, se estou vendo aqui no estacionamento do shopping, esse shopping está ficando mais cheio que esse aqui, eu posso comprar esse shopping e vender esse shopping. Então, é a típica informação que um fundo muito grande poderia botar a equipe dele de data science, dar um jeito de conseguir essa informação para auxiliar a tomada de decisão.
Então, a área de data science vai crescer muito, os fundos tradicionais vão começar a ter essa caixinha. O quantitativo está faltando um fundo se consolidar. O Giant Steps é um fundo que já está um tamanho bem grande, está indo bem por um período tão grande, não tão grande, assim, acho que talvez uns 3, 4 anos ele está com uma performance consistente, então está cada vez mais se consolidando no mercado. A Cadima voltou aí bem, então está se consolidando mais uma vez no mercado. Tem outros, o Pandora também é um fundo que foi bem, esse ano não está indo muito bem, mas é questão de daqui a pouco melhora também. Então está faltando isso. Eu tive uns amigos, por exemplo, não amigos, eles estudaram comigo no IMPA, que lançaram um fundo que era Trapézios, depois virou Bozano Quantitativo. Foi um dos casos desse, foi muito bem, captou muito, e foi mal. Sinceramente, nem sei por que foi mal. Mas ainda fica muito carimbo isso de alocador, que muitas das vezes não é verdade, que é o seguinte, o fundo cresce e não vai bem. Então, também tem muitos carimbos que os alocadores, estigmas que os alocadores têm sobre fundo quantitativo, que depende ainda de um case de sucesso. A partir do momento que tiver um case de sucesso consolidado, a indústria tende a crescer. Foi respondida essa pergunta? Perfeito, foi sim. Agora, migrando um pouco para uma questão mais pessoal, quais conselhos você daria para um jovem que quer ingressar no mercado financeiro e quais conselhos você daria para um participante do Desafio Quantamento? Então, começar por conselho participante do desafio quantamento. O conselho é não pedir conselho fora da regra do desafio. Esse que é o conselho. Eu não estou brincando que eu eliminaria por causa disso, mas por que isso? Eu estou sendo bem restrito nessa condição. Depois eu até mando o link do desafio quantamento para quem não vê. O desafio quantamento vai ter uma parte que eu vou receber relatórios, meu sócio, e a gente vai avaliar relatórios. Então, eu naturalmente tenho muito contato com a Liga da PUC, tenho muito contato com a Liga do Fundão, que foi onde eu estudei, com a Liga do Cefet, da UF, então eu não quero favorecer nenhuma liga. Como no final vai ser uma avaliação de relatório, vai ser anônima essa avaliação de relatório, então não vou saber quem eu vou estar corrigindo, mas eu quero deixar o máximo que fique o máximo anônimo possível, porque é uma competição séria, está valendo R$10 mil e tem esse fator subjetivo, então fora do padrão do desafio, eu não vou dar dica, não vou falar nada específico do desafio, mas quem está inscrito no desafio é só seguir lá as regras de mandar pergunta, eu toda semana fico respondendo as dúvidas dos integrantes do desafio. Então só essa questão específica do desafio não é para ir mal, mas levar mal é porque realmente eu estou sendo muito restrito nisso de não dar vantagem nenhuma para ligas que eu tenho relação. Então, conselho de jovem que quer entrar no mercado financeiro. Vou até escrever um artigo no LinkedIn. Assim, eu estou aproveitando essa época de quarentena. Eu gosto muito de jogar futebol, de ir para a praia. Infelizmente, meus finais de semana não tenho mais essa minha que eu fazia normalmente nos finais de semana, perdi isso de jogar futebol, de ir para a praia. Então estou compensando com uma coisa que eu gosto bastante, que é um hobby que eu tenho, esse hobby de ensinar, de compartilhar conhecimento. Então aproveitem aí os meus cursos que eu vou lançar, sempre com preço. Só tem um curso que não é num preço praticamente de graça, que é o de VBA, porque aí é uma longa história, é um método exclusivo que eu desenvolvi, eu fui convencido que eu não podia ficar dando de graça esse curso. Mas eu tenho curso de Excel de graça, curso de renda fixa praticamente de graça. Então, na quarentena, eu estou produzindo muito conteúdo, porque é uma coisa que eu gosto. Pelo visto, os alunos gostam também do que eu produzo, então eu faço com o maior prazer de todos. Então, essa semana, por exemplo, eu vou lançar um post no LinkedIn sobre certificação para o mercado financeiro. Então, eu fui um pouco agressivo nesse post, mas quem me conhece, já teve aula comigo, sabe que é totalmente o meu oposto. Fui até alertado pela minha esposa, porque eu estava parecendo muito arrogante no meu post, tive que dar uma reescrevida nele, para não parecer tipo arrogante, que é uma coisa totalmente contrária que eu sou. Mas eu sou muito direto para os alunos, eu não gosto de ficar alimentando o sonho errado. Falar assim, todo mundo tem chance, é só se esforçar. É um mercado muito competitivo. Por exemplo, um fundo de investimento, tá? Tem fundo que tem 20 bilhões e uma equipe de 20 pessoas. Fundo de investimento, num banco de investimento, trabalhar com IB. Então, é muita gente querendo entrar para pouca vaga. O artigo é sobre certificação, que normalmente eu falo assim, normalmente quando vem me perguntar dica de certificação, eu sinto na cabeça do aluno que ele está perguntando para mim, tipo, na cabeça dele está torcendo assim, fala CPA 20, ou fala para eu fazer um cursinho que é só meio que pagar e passar que vai estar bem. Mas não é assim, infelizmente. Então, por exemplo, você tem que se destacar, você tem que ter coisas no seu currículo para passar para a próxima fase. Então, por exemplo, no campo de certificação,
não tem outro caminho, é tirar o CFA, que é a certificação mais reconhecida do mercado financeiro. Eu falo para isso, os alunos, legal, vou tirar, mas é muito pouco que vai ter a disposição de estudar final de semana, perder a noite, perder sexta à noite, perder a hora do almoço estudando para um certificado. Por que é reconhecido? Porque é difícil. Então, já um ponto para vocês botarem na cabeça. O grau de reconhecimento de um curso, de um certificado, vai ser totalmente proporcional à dificuldade de passar e tirar ele. Não acha que você vai fazer um MBA de finanças, que é só fazer um trabalhinho em grupo, entregar, pagar lá a mensalidade, que você vai se formar e vai estar bem posicionado. É muito competitivo. Eu já fiz seleção de alunos até para vagas operacionais e para uma vaga de analista de empresa. Estagiário de analista de empresa. Então, é muito currículo parecido que a gente recebe. Então, imagina você, normalmente um fundo de investimento, banco talvez, banco tem a área de RH, mas fundo de investimento não tem uma área de RH formal para fazer todo esse processo. Então, eu, por exemplo, recebia 200, 300 currículos, tinha que selecionar 20 para fazer uma entrevista por telefone, para depois chamar 10 para conversar com os outros sócios. Então, esses 200 currículos têm que ser diferenciados de uma forma. Então, hoje é obrigação, que não é mais diferencial nenhum. Saber inglês, obrigação. Saber Excel, obrigação. Saber VBA, obrigação. Isso eu até escrevi num artigo há pouco tempo, que eu pareço um pouco enviesado, né? Não, é obrigação de saber VBA, mas compre aqui meu curso. Não precisa comprar meu curso, pode fazer outro curso de VBA, mas já virou tipo pré-requisito básico. Excel, VBA, inglês, não é diferencial mais nenhum. Agora, o que ainda é diferencial? Ter uma faculdade boa é diferencial. Ter notas altas é diferencial. Ter o CFA, é diferencial. Aí a pergunta, eu preciso tirar os 3 níveis do CFA. Mas você tendo o nível 1, quem não sabe o que é CFA, vê esse artigo meu do LinkedIn, que eu vou postar na semana do final de maio, essa certificação é uma certificação que você demora 3 provas para passar. Então, na melhor dos casos, vai demorar quase 3 anos. Mas se você tirar o primeiro nível da certificação, você já vai estar muito bem posicionado. Você vai já se destacar, já ia para outra fase da entrevista. Porque um ponto é muito importante também vocês entenderem. Eu estou até falando demais sobre isso de carreira, não sei se sair muito do foco, mas um ponto, eu não sou coach de carreira não, tá? Não vão me dá sua mentoria de carreira, infelizmente eu não tenho tempo, por isso que eu estou escrevendo mais no LinkedIn, que aí eu ajudo mais gente ao mesmo tempo. Então, um ponto assim, principal, assim, você tem que se destacar no seu currículo, ser chamado, passar dessa outra fase e depois se destacar na entrevista. São 2 fases de currículo ser notado, então não tem jeito. É fazer coisas relevantes, cursos relevantes, esse envolvimento que vocês têm na liga é muito legal, mostra que já estão interessados no mercado financeiro, até quem entrou nessa vaga lá na STK que foi selecionado, nem tinha também um currículo tão impressionante, assim, estudava na FRJ com nota baixa, mas ele participava muito de liga. Ele foi chamado para essa outra fase por networking, então que é muito importante, porque eu conhecia ele e eu sabia quanto que ele era dedicado, e na entrevista você tem que mostrar que ele está muito com vontade disso. Não vai para uma entrevista, você conseguiu passar dessa primeira triagem, vai lá para uma entrevista de fundo de investimento. Cara, se prepara, o máximo é a chance da sua vida. Mas mostrou que tinha muita vontade, desde os 18 anos já estava estudando muito. Ele deu sorte, por que ele deu sorte? Talvez se eu não conhecesse ele não teria passado nessa triagem, porque o currículo dele em si tinha lá muita participação em liga, presidente de liga, mas o currículo dele tinha currículos mais importantes. O network, então, também de fato é importante, para as pessoas te darem oportunidade, porque o problema é isso, é pouca vaga para muita gente querendo, então é claro que a gente deixa gente boa de fora, mas vocês têm que ter coisa no currículo para se destacar. Então, não sei se falei demais, mas não sei se tem mais alguma dúvida nesse aspecto. Não, acredito que você tenha respondido tudo e perfeito. Para finalizar, a gente gostaria de umas dicas de livro, se possível. Beleza. Isso eu falo na aula.
O que eu sinto nos alunos, principalmente do quantitativo, quando fala dica de livro, que ele acha que eu vou dar o livro, que ele vai estudar aquele livro e tá resolvido. Tipo, quero saber mais sobre fundo quantitativo. Não, beleza, toma esse livro, lê aí e tá resolvida a sua vida. O quantitativo é mais difícil, porque tem livros, os livros são muito técnicos. Eu mesmo, livro técnico, eu não leio. Eu pego tipo, um trecho, eu quero fazer um modelo novo. Eu pego um trecho do livro e estudo bastante aquele trecho. Eu ainda não sei, tipo, eu queria orientar os alunos qual seria a base. Assim, tem que ler esse livro, depois esse, depois esse. Eu selecionei aqui livros gerais, não são livros para você ser um especialista quantitativo. Esse Investidor Inteligente é meio que manjado para quem gosta de valuation, tipo, é o livro mais tradicional de valuation. O The Man Who Sold the Market, ele conta a história do maior, como fosse o Warren Buffett, do fundamentalista. Existe o Jim Simons, do quantitativo. Ele é gestor de um fundo chamado Renaissance Technology. Ele é gestor de um fundo chamado Medallion, que depois pesquisa a história. E quem não tem paciência para ler, pesquisa pelo menos a história dele. Tem palestra no YouTube, entrevista no YouTube. A história dele é bem interessante, de como ele foi o pioneiro nesse mundo quantitativo e tem uma gestora gigantesca. Tem outro que não é de quantitativo, mas Fortune's Formula, mas é mais uma história de como foram apostar em cassino, como usaram técnicas de estatística de probabilidade para fazer aposta no cassino, é muito interessante. O livro Principles não é de quantitativos, é do Ray Dalio, mas eu gosto bastante porque, para mim, o quantitativo tem essa parte complicada, mas o que eu gosto mais do quantitativo e que eu mas forcei muito lá no meu fundo fundamentalista que eu fui sócio, é sistematizar a decisão. Por mais que você não siga 100% o modelo, você não seja quantitativo, é muito importante você ter um processo de investimento, fazer tudo da mesma forma, ter esse processo na sua cabeça, mapear como é que você toma a decisão. Então, o Ray Dalio, por mais que ele não seja um gestor quantitativo, ele bate muito nessa tecla também. Então, não fala só sobre isso, fala um pouco também da experiência de vida dele. É um gestor super tradicional nos Estados Unidos. Então, vale a pena ler esse livro. E, por último, é um livro mais vai para o lado de probabilidade, mas qual o problema de um livro clássico de probabilidade? Você vai ficar lendo do livro, vai ser só fórmula. Esse aqui, ele envolve algumas fórmulas, mas envolve história também. Então, ele fala um pouco de como às vezes você acha relações, chama de the signal and the noise, como é que você acha relações espúrias, tipo, relações que não tem nada a ver, conta a história lá de jogo de beisebol, como é que fizeram as estatísticas de aposta. Então é um livro bem focado em probabilidade, mas tem história por trás. Então essas são as dicas de livros, mas não espere isso e também não faça essa pergunta do quantitativo. Infelizmente eu ainda não tenho a resposta, porque o aluno no geral, eu também fui aluno, então não é crítica, é mais uma autorreflexão. A gente gosta de ter lá o passo a passo. Tipo, eu quero saber do mundo quantitativo. Beleza, toma esse livro, estuda, tá feito. Infelizmente, no mundo real não existe tanto isso desse caminho passo a passo. A gente gosta de ter uma prova antiga como referência, um caminho passo a passo, mas no mundo real, infelizmente, não tem. Então, mas esses livros são bem interessantes você não vai ser um especialista em quantitativo, mas vai te abrir a cabeça em vários aspectos. Então, não sei se alguém tem algum comentário ou até alguma dica de alguém já leu algum livro quantitativo, não sei. Acho que quantitativo em si, acredito que não. Alguns desses outros são mais conhecidos, a gente tem um pouco mais de contato. Rafael, de forma geral, em nome da Liga de Mercado Financeiro da PUC, eu queria te agradecer muitíssimo por você ter se disponibilizado a conversar com a gente. A gente sabe que a gente vive num momento agora um pouco tenso e você dispôs uma parte do seu dia para tirar algumas dúvidas, para dar algumas dicas, alguns conselhos. A gente fica muitíssimo grato por isso, a gente agradece muito pela oportunidade. Valeu, obrigado vocês aí pelo convite, é sempre um prazer ajudar as ligas, participar como der. Então, espero que esteja todo mundo bem aí, que daqui a pouco acho que está voltando às aulas. Mas boa sorte para quem tiver, não sei se algum de vocês estão no desafio, estão inscritos no desafio, mas quem tiver aí da PUC, boa sorte no desafio. Eu acho mesmo é claro que tem uma premiação muito boa, de R$10 mil, de mentoria, de curso, mas eu acho só de participar do desafio e levar a sério, eu acho que vai ser muito interessante para a carreira de vocês. Então, obrigado aí mais uma vez e boa noite ou bom dia, não sei que horas vão estar assistindo o vídeo. Valeu, pessoal. O prazer é tudo nosso. Forte abraço. Valeu.